Estamos de volta, se você não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui com a Isabela e nós vamos comentar o 4º episódio da adaptação para Netflix de Sombriossos. Bom, e o primeiro ponto que eu achei legal já foi nos primeiros 30 segundos de episódio, porque foi a música. O primeiro exército começou a cantar uma música. E a princípio eu tava lá, a música é legal. E aí eu reconheci do livro Six of Crows. É uma música que a Nina acaba cantando pra Inej e tudo mais. E eu achei muito interessante porque a Nina faz parte do segundo exército. Então faz sentido ela ter aprendido com eles e depois repassado pra Inej. E eu achei essas conexões muito loucas, porque eu sou a mina das teorias. É interessante como até nesses pequenos detalhes, porque foi poucos segundos, assim, de uma cena desimportante com figurantes. Então até nesses pequenos detalhes eles estão ainda se debruçando sobre a obra principal, que é o livro. Sim. Então isso indica que eles levaram bastante a sério a adaptação, o que é bacana. Nossa, eu achei muito legal isso. Bom, e aí começam as cartas do Mali pra Alina, né? E a gente começa a perceber que ele tá tomando ciência de que o que ele sentia pela Alina sempre foi muito mais forte, que era cômodo pra ele ter ela sempre ali à disposição. Mas agora ele percebe o quanto ela era importante pra ele e ele começa a escrever várias cartas pra ela. Óbvio, essas cartas nunca chegam na Alina. Imaginemos que elas estão sendo interceptadas por um certo alguém, né? Mas não falaram sobre isso na série ainda. E aí o Mal acaba se voluntariando no maior estilo Katniss Everdeen, a Volunteer, pra uma missão de caçar um cervo de Morozov. Um cervo de Morozov é uma lenda que eles têm, é quase Saci Pererê, ou sabe, alguma coisa nesse sentido do nosso folclore, que é bem uma lenda. Eles consideram uma lenda, mas como surgiu a Conjuradora do Sol, esses velhos mitos estão ficando cada vez mais importantes, as pessoas estão voltando a acreditar nesse tipo de coisa. Sim. E aí o Darkling invoca, né, pede para as pessoas se voluntariarem para formar uma equipe para caçar o cervo de Morozov. E quando o Mal identifica que essa é uma oportunidade de ele conseguir se aproximar ali do palácio, conseguir se aproximar da Aline, descobrir o que aconteceu com ela, como é que ela tá, ele imediatamente se voluntaria e os amigos dele, os 2 melhores amigos dele, acabam indo com ele para dar aquele apoio moral, né? E é muito bonitinho, porque eles ficam, não, a gente só quer indo pela grana, mas claramente eles estão indo só pra apoiar o Mal. E enfrentam ali um clima terrível e condições péssimas, mas continuam indo atrás desse cervo. Bom, e aí a gente já parte pra Alina, né, lá no palácio. O Darkling enviou um kefta especial pra ela, um kefta preto, com os bordados dourados, que são as cores do Darkling, né? E ela rejeita usar, ela não quer usar, porque ela não quer se sentir especial, ela quer passar despercebida, né? A Alina tem esse problema de se destacar por ela ser Shilhan e tudo mais, então ela quer cada vez ficar mais invisível e ela imediatamente não aceita usar as cores do Darkling, mas a gente tá usando. E aí o Darkling acaba convidando a Alina pra um date com ele, né? Ela vai cavalgar com ele e durante esse date que eles têm, ele conta um pouco pra ela sobre o passado dele, sobre as dores dele, né? Eles contam ali, relembram um pouco da história do Herégere Negro, que foi quem criou a Dobra das Sombras, que o Darkling menciona como um ancestral dele. Ele até menciona que ele descobriu isso, ele queria mudar quem ele era, por causa de todo o peso que isso tem nele, né? E é a mesma coisa que a Alina sente, né? Ela sente esse mesmo peso, essa mesma responsabilidade. Então eles começam a se identificar, assim, um com o outro. E aí vai causando um climinha, né? Inclusive a gente descobre aqui o nome do Darkling, porque no livro eles se referem a ele como Darkling. Assim, até o segundo livro ali a gente não sabe o nome dele. E aqui já no comecinho, né, do relacionamento deles, ele já fala, me chame de Alexander. E a gente fica, oi? E no livro é um pouco mais... Essa parte tem muito peso quando ele revela. Mas vamos ver o que eles pretendem com isso, né? Talvez eles vão abordar de uma maneira diferente, vamos aguardar. Eles têm essa conversa também lá no livro, mas bem no comecinho, antes deles chegarem aos Alta, quando ele tá escoltando ela. No livro eles têm essa conversa, ele conta pra ela sobre o passado dele e tudo mais. Já na série, essa conversa veio um pouquinho depois, né? Ela já tá lá no palácio e tudo mais, mas eu gostei da maneira que eles vêm desenvolvendo o relacionamento dos dois. A série tá dando muito mais ênfase pra esse lado introspectivo do Darkling, né? Não tá pintando ele só como um possível vilão ou como uma pessoa fria e calculista, que ele são aspectos da personalidade dele, mas estão pintando muito mais o Darkling como essa pessoa que tem ali muitos arrependimentos, tem muitas dores, né? Porque, querendo ou não, ele tá lutando pelo povo dele, né? Que é o povo Grisha. Eu acho que a série tá dando muito mais ênfase nisso e isso tá sendo bem interessante. Não, mas porque, justamente por ele revelar essas dores, ele acaba encontrando um ponto com a Alina. Então, exatamente. Ele acaba se encontrando e ela fica, interessante. E ela fica toda...
Essa parte, né? É nessa parte que ele fala, você e eu vamos mudar o mundo. E ela fica toda... Manja aquela cena do trailer que ele fala, você e eu vamos mudar o mundo, Alina. É nessa parte aí, é nesse date que ela tem com ele. E ela fica toda... Jura, ela fica assim, ó. Não tem como, gente. É o Ben Barnes falando isso pra você. Não tem como você ficar poker face, assim, não ter nenhuma reação. É impossível. E aí nós estamos aqui de torta de climão, porque justamente quando a Alina está lá... O Miley está se fudendo ali no norte pra conseguir chegar até ela, né? Então, assim... Malihu, porque até então os episódios eram cheios de a Alina sofrendo, com saudade do Miley e tal, sei lá. E esse é o primeiro episódio que ela tá assim mais adaptada à vida dela ali no palácio e começa a ter esse flerte de um modo mais explícito, assim, com o Darkling. Então acho que a Alina tá finalmente seguindo em frente enquanto o Miley tá lá raspando o cu na lixa, né? Enquanto isso, no enredo de Six of Crows, eles acabaram de atravessar a Dobra e eles estão tentando decidir um jeito pra invadir o pequeno palácio. Já que eles não têm a Nina, né? Exato. E aí o condutor até fala que vai ser impossível eles conseguirem entrar, porque vai rolar o festival de inverno. E é justamente nessa parte que o Cass fala, então, é nesse evento que eles vão entrar. Eureka. E aí eles começam a planejar como roubar as plantas do pequeno palácio, que é isso que eles precisam, saber se movimentar. E eles fazem o roubo mais épico de todos. É muito 11 Homens, um Segredo, sabe? Missão Impossível descendo pelo teto, tipo, tem todos os elementos de Missão Impossível aqui. E o mais legal que eu achei foi que o Cass, isso é mencionado no livro, ele tem várias roupas pra serem usadas quando o evento tiver. Então ele tem roupa de guarda, ele tem roupa de Grisha, tem qualquer tipo de roupa. Isso mostra porque ele tem a roupa de escultor e tem a roupa de guarda, que ele é igual dos outros, guardas de verdade. E ele se fantasia muito rapidamente. E aí nós temos um extra, uma informação extra de novo na série, que é o Darkling falando pro Fyodor, que é um dos sangradores dele ali, da guarda pessoal dele, pedindo pra ele encontrar a Nina, dizendo que a Nina, que é uma das melhores sangradoras ali dele, do segundo exército, que ele enviou ela numa missão e que ela não retornou, ela não reportou pra ele e que ela pode estar correndo perigo. Então ele manda esse outro sangrador dele encontrar a Nina. A gente já sabe que a Nina tá sendo levada lá pra Figerda e tem um clima rolando ali com o sequestrador dela, né? Tipo, um dos caras ali, ele parece ser um cara mais moralista e tal, ele acredita no julgamento que os Figerdanos vão fazer pra ela, que é Grisha. Mas a gente sabe que essa não é a realidade, né? Eles vão assassinar e não tem direito a julgamento. Esse julgamento é a maior balela que existe. Mas ele fica ali perguntando sobre ela e tentando achar uma maneira de provar que ele tá certo em matar ela, sabe? Que ele tá certo em condenar ela e tudo mais. Então eles vão começar a desenvolver ali um relacionamento, eu acho. Porque a tensão sexual existe, né? E é no bate-boca isso tudo. É só no bate-boca. Porque ela tá amarrada, ela tá lascada, ela tá num navio e ela tá peitando o cara. A Nina é muito foda, cara. Puta que pariu, ela é demais. E agora que os corvos já têm as plantas do pequeno palácio, eles precisam arranjar um jeito de conseguir entrar no festival, né? E aí que eles entram pra uma trupe que vai se apresentar. E pra mim isso é muito irônico, porque eles são assassinos e bandidos e tudo mais. Mas as habilidades dele realmente são teatrais, entendeu? No pequeno palácio, a Alina continua treinando com a Bagra, que não faz o treinamento ser nem um pouco mais fácil pra ela. A Bagra vê que ela não tá chegando em lugar nenhum e ela dá um chá alucinógeno, né, pra Alina, pra ela voltar ali no passado e ver exatamente o que tá bloqueando ela de usar o poder dela, por que ela enterrou o poder dela. E a gente tem um flashback de novo pra quando eles eram crianças, no dia que eles foram testados pelos Grishas, né, e tudo mais. E a gente descobre que eles não fugiram. Eles fugiram, mas a Ana Kuya, que era a governanta, né, do orfanato, encontrou eles, levou eles pros Grishas para serem testados. E a gente descobre que o Mali não pôde ser testado porque ele estava machucado, né, por causa dos bullies, os valentões que viviam batendo nele e tudo mais. E a Alina, ela se machuca, faz um corte na mão, porque a gente descobre que esse teste Grisha não é nada mais do que infligir dor na pessoa, né, na criança, porque daí isso gera um mecanismo de autopreservação e o poder, se ela tiver um poder Grisha, vai ser aflorado. E aí eles descobrem se aquela criança tem a habilidade Grisha ou não. A Alina já sabe disso, aparentemente, quando ela é criança, e ela se machuca de propósito, né, ela faz esse corte na mão, porque daí ela já tá sentindo dor e o teste não vai funcionar nela. E aí ela descobre, né, ela vê que ela fez isso por esse motivo, pelo medo de perder o Mali, de ser levada pra longe. E ela descobre que todo esse poder que ela vinha oprimindo e suprimindo era por causa do Mali, era por causa desse vínculo que ela tem com o Mali. E aos poucos ela vai tomando consciência disso. Como o Mali não responde às cartas dela, ela não tem notícias dele, ela imagina que ele seguiu em frente e simplesmente esqueceu ela.
Então ela começa a meio que deixar o Mali pra trás, sabe assim? Começa a desistir de encontrar ele e tudo mais e a tentar seguir em frente. E aí é quando a Bagra finalmente consegue fazer ela romper com essa barreira e realmente conseguir controlar o poder. E agora vem os refrescos. Agora que o trabalho com a Bagra começa. Agora temos uma adição aqui da série, uma cena que não existe nos livros, mas que eu amei, que é um date noturno. A Alina não está conseguindo dormir e ela vai dar um rolê pelo palácio ali e ela encontra o Darkling acordado. Oh, que surpresa! O Darkling convida ela ali pra ver o que ele tá vendo, né? Ele tá vendo alguns mapas ali na mesa. E ele começa a desabafar. A gente vai vendo ali a sombra se formando ao redor dele, porque ele tá desabafando e tá falando sobre as dores dele. Tipo, bem Barnes lacrimeja. Gente, bem Barnes lacrimejando é de cortar o coração, entendeu? Bem Barnes chorando, eu não aceito! E a Alina tem um impulso ali, ela pega na mão dele e tal, e fala, você não está sozinho e tal, eu vou te ajudar. E aí rola um climão, assim, ele dá aquela pegada no pescoço e fala, agora vai! E a Alina vai embora, né? E a gente fica só com aquele gostinho. Enquanto a Alina tá nesse esquema de esquecer o mal que se dane, né? Coisa do passado. O mal tá lá se ferrando no norte, procurando o maldito cervo pra ela. Inclusive, eles entram no território Fjordane, né? Atrás do cervo, seguindo o rastro ali do cervo. E aí eles acabam sendo emboscados pelos Fjordanos quando o mal tá prestes a encontrar o cervo. Ele vê o bafinho do cervo, assim, ó, pela floresta. E eles são emboscados pelos Fjordanos com suas metralhadoras gigantes. Todos eles ali são, né, sofrem algum ferimento pelas metralhadoras. E os malditos Fjordanos ainda vêm conferir se eles estão mortos mesmo, tacando as estacas neles, assim. E o mal reage, né? Consegue atirar em um ou outro ali, porque ele desperta ali. Mas não há tempo de salvar os dois melhores amigos dele. Os dois morrem e é bastante triste. E é muito tenso, porque ele acorda ouvindo os amigos morrendo. Então, nossa, é muito mais absurdo do que no livro, por exemplo. No livro a perspectiva é toda da Alina. Então, em algum momento ele vai contar isso pra ela, que perdeu os amigos atrás do cervo e tudo mais. E vai ser bastante triste, mas a série dá uma coisa visual pra gente, né? A gente vê o sofrimento, o desespero deles, porque ele sabe que os amigos foram ali por causa dele, estavam ali por causa dele. Então, a gente vê esse sofrimento e eu acho que é fácil ter empatia pelo Mali nesse momento. Então é realmente torta de climão, porque a Alina desistiu do Mali e o Mali tá desesperado atrás dela. A Alina tá thank you next e o Mali tá lá se fudendo, rasgando o cu na lixa por causa da Alina. Já avisei que vai dar merda isso. E o saldo desse episódio? Um 10. 10 de 10. Aliás, a série foi uma crescente aqui. Começou mais ou menos, o segundo episódio a gente esperava outra coisa, demorou pra se acostumar. No terceiro ficou muito bom e o quarto foi sensacional. Estamos na metade do caminho aqui e a expectativa é de que só cresça, porque tem muita coisa pra acontecer ainda. Então acho que esses próximos episódios vão ser carregados de ação, tiro, porrada e bomba. Se você chegou até aqui, deixa o seu curtir, ajude a propagar a palavra do Grishaverso pelo YouTube. Comenta aqui embaixo se você já assistiu. O que você achou? Quais foram os pontos altos desse episódio pra você? O que você detestou? Conta tudo aqui pra mim que a gente vai bater um papo aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, que a gente tá postando outras coisas sobre o Grishaverso lá que a gente não fala aqui no YouTube. Então segue lá pra consumir mais um pouco desse universo. E agora é partir maratonar, né? Porque tem mais 4 episódios pra assistir, nós já estamos exaustos, mas vamos persistir. Um beijo e até a próxima!